Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer o review deste comentário bíblico, o novo comentário bíblico da editora Central Gospel, Antigo e Novo Testamento, com recursos adicionais, uma ótima ferramenta de estudo. Só que antes de nós entrarmos nesse review, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir o vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o seu like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos logo ver o review deste material fantástico. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o novo comentário bíblico Antigo Testamento e o novo comentário bíblico Novo Testamento com recursos adicionais. A palavra de Deus ao alcance de todos, né? Um livro acadêmico da editora Central Gospel. Então, meus irmãos, nós temos aqui os 2 volumes, né? Quero dizer que é um material que vale muito a pena, ajuda muito. Olha só a lombada desses 2 volumes, tá bom? Nós vamos estar analisando certinho o review. Vai ser um review um pouco mais longo, né? Podemos dizer. Então vamos aqui já olharmos aqui, analisar aqui o Antigo Testamento, a contracapa. Se você quiser estar pausando aí, querido, para você estar lendo a contracapa, porque o vídeo vai ficar um pouco longo, então não vou me adentrar na contracapa, mas vamos entrar na capa. O Antigo Testamento, ele tem aproximadamente 1418 páginas. Então, um comentário muito bom, que ó, podemos dizer aqui, ó, capa dura. Vamos falar desse comentário do Antigo Testamento, depois nós entramos no Novo Testamento. Então, ó, a capa dura. Já falamos que é com recursos adicionais, uma linguagem facilitada para que todos possam compreender a palavra de Deus. Querido, um comentário de ótima qualidade, uma folha de proteção, uma folha de rosto, outra folha de rosto, tá bom? A ficha catalográfica, a primeira edição foi em janeiro de 2010, a 14ª reimpressão abril de 2019, colaboradores. São muitos recursos, tá? Você vai ver como esse comentário aqui ele é diferenciado e como vale muito a pena. O comentário que, se eu não me engano, não me falha a memória, está aproximadamente R$ 129 na livraria Beneza. Então, abreviatura, um tipo diferente de comentário bíblico. Isso aqui tudo você pode estar pausando para ler. Vou só ler esse pequenininho aqui, essa introduçãozinha. O novo comentário bíblico Antigo e Novo Testamento com recursos adicionais é diferente dos comentários tradicionais. Isto porque desde a concepção até a produção final, ele foi projetado e desenvolvido para o público em geral, tanto para pessoas comuns que querem enriquecer seus conhecimentos acerca da Bíblia e da cultura antiga, como para estudantes da Bíblia, professores de escola dominical e líderes que trabalham com estudos bíblicos. A linguagem é clara, direta e acessível, não deixando a desejar em relação a nenhuma outra obra do gênero. Então, já dá um spoilerzinho. Ó, aqui ele tem uns quadros que nós vamos entender. Ó, em cada livro, a origem, o significado de palavras-chave nos versículos e artigos classificados de acordo com os tipos de assuntos abordados. As sessões seguem classificação civil, a linha do tempo, esboço, enfoque, você sabia, aprofunde-se, aplicação, entendendo melhor, compare e perfil. Então, isso aqui nós vamos ter esse panorama no Antigo e Novo Testamento, que é muito interessante. Ó. A linha do tempo ó, esclarece a cronologia de cada livro da Bíblia. O esboço contém tópicos com os principais assuntos abordados em cada livro bíblico. Em foco, contém estudos sobre a origem das palavras que ajudam o leitor a compreender o que as expressões originais em grego ou hebraico querem realmente dizer. Você sabia, contém informações úteis e relevantes a respeito de certos aspectos que estão sendo abordados no texto bíblico.
Aprofunde-se, contém informações teológicas e históricas que ajudam o leitor a entender melhor as passagens bíblicas. Aplicação, são artigos que utilizam a aplicação dos princípios bíblicos na vida do leitor. Assim, este pode colocar a palavra de Deus em ação na sua vida. Entendendo melhor, são artigos que descrevem como os fatores culturais têm relação com acontecimentos bíblicos, e este tipo de análise dos tópicos permite ao leitor entender um pouco mais sobre o mundo bíblico. Compare. Nesta seção são apresentados quadros e tabelas para que o leitor possa reconhecer a relação entre pessoas e eventos de forma rápida. Perfil são estudos da personalidade e do caráter dos protagonistas bíblicos, a fim de que o leitor possa percebê-los de forma mais profunda. Então, nós temos esse quadrozinho aqui, esse panoramazinho aqui. Nós vamos olhar aqui o sumário, artigos essenciais, comentários bíblicos. Muito interessante, ó, índice de artigos ou aplicação. Vocês podem ver que são muitos artigos. Meus irmãos, vocês podem estar pausando o vídeo, tá bom? Você está olhando, ó, aprofunde-se. São muitos temas, tá bom? Então, não vou ler aqui, só isso aqui dá mais de 30 minutos de vídeo. Então, só estou passando aqui, ó. Compare, ó, em foco. Ó, entendendo melhor, linha do tempo, as cronologias. Então, isso ajuda muito. Ó, localize-se, perfil, você sabia. Isso ajuda muito no desenvolvimento do nosso conhecimento, tá bom? Índice de mapas, artigos essenciais, isso tudo eu ainda estou no Antigo Testamento, tá bom? Ó, um olhar sobre o Antigo Testamento, ó, a classificação da Bíblia hebraica, ó, a lei, os profetas, os escritos, como ele desenvolve a Bíblia hebraica, ó. Ó, interessante, né? Um quadro, por exemplo, um quadro nas duas páginas, encaixado, ó. A linha do tempo do Antigo Testamento, ó. Olha que coisa interessante. Então, meus irmãos, são muito conteúdo, ó. Temas da Bíblia, fidelidade, amor, justiça, ó, juízo, misericórdia, verdade, santidade, missões. Aí aqui, ó, tudo tabelado como a Bíblia trabalha. Então, são muitos recursos para você que é estudante da Bíblia. Ó. A teologia e suas áreas de estudo das doutrinas da Escritura. Ó, como vai trabalhar as matérias teológicas. Ó. Bibliologia, teologia própria, cristologia, pneumatologia, angiologia, antropologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Então, perceba como eles trabalham as 10 matérias. Aqui está organizado em um quadrozinho para nós entendermos, ó, o desenvolvimento da doutrina na Bíblia, a importância prática da doutrina, a Trindade na Bíblia, ó, o desenvolvimento da história da Trindade. Muito interessante, tá bom? Muitos comentários bíblicos trazem essas informações adicionais dessa maneira. Então, ó, a doutrina da salvação, ó, terminologia referente à salvação espiritual, salvação na Bíblia. Querido, muito explicadinho, ó, como chegamos à Bíblia de hoje, ó, o que é o cânon da Escritura, como o cânon foi decidido, os manuscritos da Bíblia. Aí aqui entramos no Antigo Testamento, propriamente dito, o livro de Gênesis, agora que nós vamos entrar na introdução do livro de Gênesis. Então, ó, você tem a quantidade boa de informações adicionais e tudo isso nós vamos encontrar no meio dos comentários bíblicos. A Gênesis, uma introdução, uma linha do tempo, a cronologia do livro de Gênesis, ó, o prólogo, ó, o esboço, seção principal, aprofunde, ó, temas similares, já entra com aprofunde. A partir daqui é o comentário bíblico, tá bom? A partir daqui é o comentário bíblico, ó, e no princípio, ó, hebraico, Bereshit, ó, como é que ele traz, sabe qual a sensação que eu tive desse comentário? Eu tinha ele PDF, eu usava ele bastante, só que eu acabei perdendo esse meu PDF. E sabe qual a sensação que eu tenho dele? Que ele consegue ser expositivo, ele consegue ser aplicação pessoal, ele consegue trazer uma nuance exegética. Então isso, você tem 3 em 1 muito fantástico. Aí no princípio, hebraico, Bereshit, é uma expressão que pode ser parafraseada da seguinte forma. Aqui está a história da criação dos céus e da terra por Deus. Ó. Já em João 1, no princípio, remonta a um tempo eterno que antecede a criação, mas nenhuma informação é dada sobre o que aconteceu antes dessa época. Ó, é possível que a ascensão, a rebelião e o julgamento de Satanás tenham ocorrido antes desses eventos. No capítulo 3, o adversário já havia sido expulso do céu, pois ele tenta Eva na forma de uma serpente.
Em Gênesis 6, 1, 4, a menção de filhos de Deus que se envolve com as filhas de homem, uma possível referência a anjos caídos. Então, já vimos que ele começa aqui a colocar a teologia dele, né? Com certeza nenhum teólogo é neutro, nós temos que ter isso em mente, entendeu? Então tem toda essa explicação. Interessante, ó. Entenda melhor, o Criador não é o Sol ou a Lua. Em Gênesis 1,16, as palavras Sol e Lua não foram omitidas por acaso, pois o escritor já estava ciente de que esses dois astros eram considerados proeminentes deuses no Oriente Próximo. Olha só interessante que informação. Então ele está dizendo que o autor de Gênesis, como nós conhecemos Moisés, que é o autor do Pentateuco, ele toma cuidado de colocar Sol e Lua para não dá uma ênfase para os povos que acreditavam que o Sol e a Lua eram deuses. Então, tá vendo como ele dá uma pegada histórica? E essas coisas ajudam muito, tá bom? Muito interessante mesmo, ó. Em foco, ó, Deus hebraico Elohim, ó. Elohim é o termo padrão hebraico usado para designar Deus. Esta palavra está relacionada com outros similares que expressam divindade e é encontrada em quase toda a língua semítica. O sentido básico é provavelmente o poderoso ou onipotente. Então, nós já temos muita coisa aqui, ó. Você pode ver que é muita referência bíblica. Ó, aprofunde-se, o dia de descanso, que é o dia de descanso que os adventistas tanto falam, né? Os céus e o hebraico Shamaim. Então, meus irmãos, um comentário fantástico, ó, aprofunde a Deus como Criador. Podemos ver aqui, ó, que o capítulo e versículo fica no cantinho, um negrito, mas não muito forte, mas não, nada que atrapalha. Algumas vezes ele traz o pedaço do versículo bi para dar uma ênfase maior. Ó, a aplicação, o pecado é uma escolha. Tá bom? Muito interessante. Eu, particularmente, estou usando muito esse Antigo Testamento, principalmente o livro do Salmo, então nós vamos chegar lá, ó. Então pode perceber, ó o Gênesis capítulo 6, ó, vai começar aqui, o mesmo, o termo filha significa claramente as crianças do sexo feminino de pais humanos, as filhas eram as mulheres. Esta é uma das passagens mais debatidas do Antigo Testamento. Há 3 principais interpretações para ela. Então ele deixa as linhas de pensamento que existem, vai dizer que os filhos de Deus seriam o descendente de Sete, as filhas dos homens pecaminosos descendente de Caim, que é a linha que eu acredito, tá bom? A linha tradicional, que eu acredito ser a mais tradicional ortodoxa. O casamento entre pessoas dessa do linhagem teria levado o filho de Deus, negócio. Os filhos de Deus seriam os poderosos reis da antiguidade, que praticavam poligamia, e os filhos de Deus seriam anjos caídos, que tentaram coabitar com as filhas dos homens, produzindo gigantes. Eu não acredito nessa teoria dos anjos, tem muito que acredita. Para mim, a linhagem de Sete de Caim, algumas bases bíblicas, tá bom? Então você pode ver muito bem dividido. Ó, você sabia as antigas vinhas? Ó, aqui nós já temos um mapa das nações de Gênesis 10, tá bom? Então, queridos irmãos, muito interessante, ó. Você vê como é que eu estou utilizando ele, já está marcado, tá bom? Ó, utilizo bem esse comentário, ó. Muito interessante, ó. Enfoca acreditar Chachab, né? Em hebraico Chachab, alguma coisa assim. Eu estou me aperfeiçoando na leitura hebraica ainda, tá bom? Então, muito interessante, ó. Aplicação à herança de Sodoma e Gomorra. Muito interessante. Então, vamos adiantar aqui, ó. Livro de Êxodo. Ó, introdução. Mesma pegada, tá vendo? A introdução não é muito extensiva. Comentário a terra de Gozen, entendendo melhor o nascimento de Sargão. Isso aqui tudo ajuda, tá bom? Tem muito fato histórico aqui que talvez muita gente não saiba. A libertação da opressão. Querido, uma folha branca, uma letra boa, média, né? Média para pequena. Não uma folha grande. Então, mas muito interessante. Deixa eu passar aqui para o livro de Salmo. Não vou me adentrar em todos os livros, porque senão vai ficar muito grande, tá? Tem um Novo Testamento para apresentar. Querido, o livro de Salmos, para mim, é um dos melhores que eu estou lendo, assim, que eu estou me apegando muito, principalmente quando vou ministrar passagem no livro dos Salmos na igreja, quando eu vou pregar a palavra de Deus no livro de Salmo, muito interessante. Por quê? O livro de Salmo, igual aqui, ó, Salmo 4, ó. Ele traz uma introdução. Ó, ele vai dizer que o Salmo 4 é conexo ao Salmo 3 em clima e conceito.
Aí vai explicar aqui, muito interessante. Aí traz a explicação dos versículos. Então, eu achei muito interessante, tem me ajudado muito, tá? Falando aqui de coração para os irmãos, tem me ajudado muito. Ó, como conhecemos Deus, em aplicação em foco puro, do hebraico bar, né? Então, estou falando de coração, me ajudado muito, mas muito mesmo. Então, muito interessante. Muito interessante, tá vendo? Salmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais no final do livro, acabando o livro de Malaquias. Que é o final do livro de Malaquias, não tem mais nada. Temos umas folhas em branco, se quiser fazer anotações, que ajuda muito. Então, como já falei, 1418 páginas, o Antigo Testamento. Olha só o calhamaço que é. Então, muito interessante. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos passar para o Novo Testamento, que é um pouquinho menor. Todavia, entretanto, querido, ó, capa dura, ó, mas não se ganha. Ó. Quantas páginas tem isso aqui? Ó? Deixa eu... 839, 841, 842 páginas. 843 páginas, tá bom? Então, o que acontece? 1418 com 843 vai dar 2.260, quase 2.300 páginas, se eu não me engano, posso estar enganado. Então, olha a riqueza desse comentário, 2.300 páginas, praticamente por R$129, sem contar o conteúdo. Então, muito interessante, ó. Folha de rosto, a folha de proteção, folha de rosto. Vamos usar direto também no recurso dele. Ficha catalográfica, mesma coisa. Abreviatura, um tipo de comentário diferente, tal, mesmo quadrinho do Antigo Testamento. Sumário vai trazer, ó, período testamentário, comentário do Novo Testamento, apêndices, os índices de artigos, ó, mesmo estilo do Antigo Testamento. Todavia, um olhar sobre o Novo Testamento, o que é exatamente um evangelho, o crescimento do cristianismo aos olhos de Lucas, a natureza das epístolas do Novo Testamento, a revelação de Jesus Cristo, a divisão convencional dos livros do Novo Testamento. Olha que interessante. Então, são muitos recursos. Ó, a linha do tempo, período intertestamentário, ajuda nós a entender a era persa, a era grega, a era egípcia, a era siríaca, a era macabeia, a era romana. Interessante, né? Tá vendo? Aqui o Novo Testamento propriamente dito. Introdução, Mateus, Evangelho segundo Mateus. Mesma coisa, tá vendo? Muitas referências bíblicas. O esboço, comentário propriamente dito. Trabalha a mesma linha do Antigo Testamento. Não tem mistério de diferença. Tá bom? Vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus, o batismo de Jesus. Capítulo 24. É um capítulo muito debatido na área da escatologia. Então, vamos pegar aqui o versículo 15, aqui, ó, que fala o Evangelho do Reino, versículo 14 e 15. A evidência final do fim do mundo será a proclamação do Evangelho de todo mundo. Mateus 24, 13, mostra o que acontecerá antes que o Evangelho seja pregado. O Evangelho, literalmente, boas novas, não significa que o holocausto final da grande tribulação, conhecido como Armagedon, será o genocídio e a destruição de todas as pessoas, pois o Senhor Jesus Cristo intervirá para pôr fim à destruição e preservar algumas pessoas que farão parte de seu reino na terra. Ao que parece, isso se cumprirá com os 144 mil de Israel, que serão selados, descrito em Apocalipse 7, 4, 8. Ao versículo 15, ó, esta é a primeira vez que o tempo é citado de modo específico por Cristo. Em Mateus 24, 4 ao 14, o Senhor fala em termos gerais. Em Mateus 24, 15, ele dá mais ênfase ao templo. Muito pior do que a destruição do templo naqueles dias seria a profanação do templo que aconteceria no futuro. E isso ocorreria por causa da imagem da abominação da desolação. Outro sinal profético que as pessoas veriam. Esse termo significa abominação que traz devastação. A afirmação do Senhor vem especificamente de Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Os textos de Daniel 9, 27, 12 e 11 são totalmente proféticos. No evento, Daniel 11, 31 aponta para Antíoco Epifânio IV, né, que profanou o templo e colocou uma imagem de Zeus nele. Sua atitude foi um prenúncio do que o último homem do pecado faria. Com muita propriedade,
Paulo usou o mesmo evento para indicar quando a verdadeira tribulação aconteceria. Lugar santo ao templo. Então, é um comentário bíblico, querido, arminiano, tá bom? Vale dizer arminiano, pré-tribulacionista, tá? Pré-tribulacionista, pré-milenista, segue todos os padrões bíblicos certinho, como ensina a palavra de Deus, tá? Ele não inventa, não passa nada além do que já diz, ó. Acompanhando a descida de Cristo do céu estará a voz de um arcanjo, talvez Miguel, que é descrito como o líder do exército de Deus. Outro é mencionado na escritura, Gabriel, recebe um papel importante como mensageiro de Deus. Então, aqui, os cristãos vivos serão arrebatados com outros cristãos nas nuvens para se encontrar com o Senhor nos ares. É provável que nas nuvens se refira às nuvens atmosféricas, que também estarão presentes na segunda vinda. Então, já também estão bem na segunda vinda. Então, já diferencia arrebatamento de segunda vinda, tá bom? Ou talvez as multidões ressurretas que são mencionadas como uma nuvem de Hebreus 12:1. Na Bíblia, o Senhor muitas vezes é acompanhado de nuvens, manifestando sua glória. O resultado importante é que estaremos sempre com o Senhor. Então, você pode ver que ele fazer um link com esse comentário aqui. Cadê João capítulo 14? João capítulo 14, verso 1 e 3. Ó, verso 2. Ó. Moradas, na verdade, são mansões. Todos desejam ter um lugar tranquilo e seguro para morar, mas um lugar assim já foi preparado para todos os filhos de Deus. Jesus já foi na frente para fazer isso. Pedro jamais deixou de pensar na sua morada pessoal, segura e eterna no céu. O Senhor estava dizendo aos seus discípulos que por mais que eles passem por tribulações, teriam um lugar de paz e descanso no futuro. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Pedro pode ter falhado com Jesus, mas Jesus não falhará com Pedro. Ele voltará para buscar Pedro e todos os que creem nele. 1 Tessalonicenses 4:6. Então, já dá um anúncio direto ao arrebatamento da igreja, tá? Essa, com toda certeza, é a essência do seu amor incondicional. Ele nos ama como somos, mas ama-nos mais ainda para permitir que continuemos sendo o que somos. Eram essas as verdades que Jesus queria plantar definitivamente no coração dos 12. Elas fariam com que eles ficassem firmes. Ó, você sabe o Consolador? Então, muito interessante, tá, querido? Esse comentário bíblico, comentário arminiano, que você pode comprar também sem medo. Ainda que fosse calvinista, é um comentário muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A garantia de que Cristo iria guardar os fiéis da hora da tentação parece uma promessa de que ele os arrebatará antes do tempo da grande tribulação. Não preciso dizer mais nada. No entanto, para alguns comentaristas bíblicos, essa promessa não significa que os cristãos serão arrebatados, e sim protegidos durante esse período de angústia na terra. A hora da tentação é outra maneira de referir-se ao inigualável juízo durante a grande tribulação, profetizado em Daniel 12:1 e Mateus 24:21. Então, já dá para perceber que é pré-tribulacionista. Então, queridos irmãos, um comentário muito bom que eu deixo para você como indicação, tá? Se entender melhor aí o texto bíblico, você pode estar lendo aí na sua leitura normal. Deixa eu ver aqui 23:37 de Mateus. Dizer o nome 2 vezes como Jerusalém, Jerusalém, indica uma grande emoção. As palavras aqui, eu e tu não quiseste, mostra a oposição de Israel à vontade de Cristo. Para uma outra citação igual a essa, veio Salmo 91:4. Então, a oposição de Israel para a vontade de Cristo. Então, querido, aqui, eles não quiseram, ou seja, tiveram escolha, poder de escolher. Então, esses pontos aí que nós achamos que não tem nada a ver, faz toda a diferença na interpretação. Então, meus irmãos, basicamente é isso. O vídeo já está muito longo. Então, tá aí, ó, comentário bíblico da editora Central Gospel Acadêmico, um novo comentário bíblico Antigo e Novo Testamento, com recursos adicionais, uma ótima ferramenta, e eu indico fortemente. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.